Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Não juntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não assaltam e nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o seu olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o seu olho está doente, o corpo inteiro está na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o nosso olhar pode nos dizer muitas coisas. Um olhar mais aberto quer dizer que a pessoa está atenta para ouvir aquilo que você vai falar. Um olhar mais confuso quer dizer que a pessoa não está entendendo nada que você está falando. Um olhar mais preocupado quer dizer que a pessoa está com medo de alguma coisa que vai acontecer, mas ela não quer demonstrar. Porém, um olhar mais amedrontado, um olhar mais bravo, um olhar mais chato, digamos assim, é um olhar de uma pessoa que não quer se abrir e não quer ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Mas temos um olhar que é o olhar comum de todos, praticamente. É o olhar do desinteresse. Quando nós estamos desinteressados em alguma coisa, quer dizer que o nosso interesse único está voltado em outra coisa exclusiva. E quando isso se trata em um ponto da igreja, é muito mais frequente nós analisarmos isso. É muito mais frequente nós olharmos esse olhar de desinteresse. E não é por raiva que eu estou falando isso, não. Mas é por realmente uma forma interessante. O povo está mais preocupado em saber que horas que a missa vai acabar para poder preparar o franguinho do que realmente participar da celebração eucarística. Você descobre o real valor de ir à missa ou de faltar à missa olhando se tem missa ou se tem celebração no calendário. Se uma pessoa pergunta se domingo que vem será missa ou celebração, esta pessoa está disposta somente em ir na missa. E é aí que a gente descobre o real valor de como essa pessoa trata a igreja. De como esta pessoa trata viver na plenitude de Cristo. Não tem problema você querer somente ir na missa. O problema é quando você deixa o lugar que você está para ir na missa, sendo que aonde você está tem uma celebração. E não muda nada o fator em você ir numa missa ou numa celebração da palavra. A única coisa que muda é a consagração. Só isso. Claro que na maioria dos casos nós vamos preferir sim o padre, porque às vezes tem alguma coisa que está precisando falar com o padre, algum horário que precisa marcar com o padre, e isso é importante. O problema é quando nós se desviamos das celebrações, porque o famoso preconceito com celebração. Esse é o problema. E é isto o ponto que Jesus quer deixar no Evangelho de hoje. Aonde nós temos o nosso olhar? Aonde nós temos deixado a nossa aparência em evidência? Jesus inicia o Evangelho fazendo uma indagação muito boa. Não guardem tesouros aqui na terra. Não guardem tesouros aqui conosco, aqui na terra. Porque quem guarda tesouros aqui na terra não está disposto a guardar seus tesouros com o Pai. Não está disposto a se abrir a uma nova possibilidade.
Vejam a possibilidade que eu falei no começo. Se nós acumulamos muitos tesouros aqui na Terra, nós não temos olhar mais para nada, somente para aquilo que nós temos, e a gente acaba ficando um pouco egoísta. Quanto mais nós temos, menos de Deus nós temos no nosso coração. É uma psicologia muito interessante falar isso, né? Quando mais do mundo nós enchemos, mais de Deus nós vamos se esvaziando. É preciso ter uma medida, é preciso ter um balancear para que os dois fiquem na quantidade certa e eu tenha mais de Deus do que do mundo. Mais daquilo que Deus quer do que o mundo quer. Ao ponto de que, sim, o mundo certas vezes é necessário. Certas vezes é necessário nós precisarmos se alimentar. Mas não tanto quanto comparado a estar próximo de Jesus. E aí eu já começo olhando que o ponto do domingo, do almoço, pode esperar. Porque Jesus é mais importante. Jesus continua seguindo o evangelho e ele diz: ajuntem riquezas no céu, porque os ladrões não corroem, os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói. Os tesouros que nós devemos ajuntar no céu não é uma fortuna enorme, uma herança enorme e exuberante, uma casa construída em ouro, mas é a palavra de Deus carregada em nosso coração. Essa é a maior recompensa. Não tem recompensa melhor do que você escutar: você é uma excelente pessoa, de ouvido de alguém. Principalmente alguém que não é da sua família. Isso daí é mais importante. Não tem recompensa melhor do que você escutar de uma outra pessoa que não te conhece a seguinte frase: eu fui na missa hoje, eu escutei o seu salmo, a sua leitura, eu fiquei tocado com aquilo que você falou. Parabéns, você está fazendo certo. Isso muda o nosso coração. Isso muda a nossa alma. Nós não devemos, porém, se gabar tanto. Jesus nos ensina um modo muito simples de tratar aquilo que os outros nos dão. Não é tratando com desprezo, mas também não é se orgulhando por isso. Você deve se esvaziar daquilo que você fez. Eu não fiz para mim, eu não fiz porque eu queria fazer algo. Eu fiz porque fui instruído por Deus. Esta é a seguinte frase. E é assim que tudo vai dando certo. E este é o terceiro e último ponto do evangelho de hoje. Para nós termos uma riqueza no céu, nós precisamos compreender que Deus é o autor de tudo aquilo que nós fazemos. Se você hoje quer construir uma casa, Deus vai construir a casa com você. Mas se você não colocar Deus na vida, a casa vai desmoronar. Jesus mesmo deu a ideia no Evangelho. Se você quer ter alguma coisa, você precisa de Deus, porque sem Deus aquela coisa não vai se realizar. Se você quer acordar amanhã cedo, você precisa de Deus, porque sem Deus você não vai conseguir acordar amanhã cedo. Tudo é Deus. E é assim que nós colocamos este Deus na nossa vida, assim que nós colocamos este Deus no nosso coração, nós compreendemos que Deus é o autor de tudo. E é por Ele que a minha vida faz sentido. Não é casa, não é carro, não é família, é Deus. Veja bem, ao ponto de que a família se desconecta. E somente Deus e você fecham o elo. Este é o ponto importante. Largar família, largar casa, para ficar na presença de Deus. Tem gente que fala: eu não vou lá na tal missa, por exemplo, no Corpus Christi ontem. Não fui na missa do Tapete Santo ontem, porque não sei quem estava no serviço, e eu não pude ir, porque eu só vou com ele, porque eu não gosto de ir sozinho. Nós precisamos se desconectar.
Ah, mas eu vou ficar sozinho na missa. Não vai. Porque Jesus estará contigo. Jesus estará conosco. Este é o ponto forte do amor. Se nós se prendemos aos outros, nós não fazemos nada. Se nós se prendemos às coisas que os outros nos propõem, nós acabamos que viramos uma âncora. A gente só faz aquilo que os outros mandam. A âncora só faz aquilo que o outro manda. Enquanto o cara não puxar lá a manivela para soltar a âncora não desce. E pior ainda, a âncora desce. Ela só serve para afundar. Você quer ser uma âncora? Se desprenda. Seja livre. Faça aquilo que Deus permite e não o que o mundo permite. Faça aquilo que Deus quer e não o que o mundo quer. Este é o real valor do evangelho de hoje. Se nós acumulamos riquezas neste mundo, nós não sabemos se abrir para Deus e o nosso olho fica cheio de vaidade e de orgulho. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.